Programa muito interessante, foi lançado ontem à noite aqui em Matão, e tem o objetivo de fazer com que as pessoas que talvez desinformadas parem de praticar aquilo que a gente tem falado muitas vezes aqui no programa, de constatar que na rede pluvial, que portanto é a rede que faz a captação da água da chuva, vem misturado coisas que não deviam estar ali. Na rede de esgoto, então, é gordura, é objetos que não poderiam ter sido descartados na rede de esgoto. Enfim, muitos casos aí de obras de casas talvez mais antigas, ou não necessariamente, mas em que a ligação de água e esgoto dessa casa não foi feita corretamente, a água volta em prejuízo da própria pessoa, porque esse esgoto depois volta na hora de uma chuva forte. Lógico, falamos agora há pouco das forças da natureza, a água está entre elas. E é imperdoável, ela vai mandar o esgoto de volta para casa de nos. Aí a pessoa diz: olha, está voltando o esgoto, mas foi feito certinho, né? Dá para corrigir? Dá. Há uma série de coisas que a gente precisa pensar. Afinal de contas, é aqui que a gente vive, e tanto melhor que a gente viva da melhor maneira possível. E essa é uma questão preocupante, quer dizer, gente que está descartando de forma errada coisas, objetos, uma série, né, de lixo aí, que deveria ter uma destinação certa aí pela pessoa, mas não, está entrando na rede de esgoto, está entrando na rede. E aí a gente já sabe no que vai dar, né? Então, já não era sem tempo, inclusive, de a gente ter algo, uma campanha que fizesse as pessoas, antes de fazer isso, se você pratica esse tipo de coisa, pensar um pouco antes. Porque o prejuízo é seu, é de todo mundo. Todo mundo paga pelo descarte errado. Não é possível que uma cidade tão bonita como a nossa, tão bem cuidada como está, não é? Uma cidade que tem, tá, tem seus problemas também, mas tem tantas virtudes, tantas coisas boas. Esses dias eu enumerava aqui eh, escolas de formação profissional dos filhos dos trabalhadores e principalmente escolas gratuitas de formação, FATEC, Instituto Federal de Educação, ETEC, tem tantas escolas formando os nossos filhos aqui, né, gente? Coisas que outras cidades não têm. O terceiro setor de Matão, as entidades de Matão, como elas são fortes, operativas e tudo, e nem sempre é assim em outras cidades. A gente falava aqui, por exemplo, também, enfim, das nossas virtudes, né, que nós temos e não são poucas. Sobretudo o trabalho, que eu acho que é a grande marca do matonense é o trabalho, né? A gente, ultimamente, tem tocado muito num outro assunto, que trabalhar é importante, mas também áreas de lazer, locais para lazer, que a gente precisa incrementar ainda mais, cobrando essa outra parte. Enfim, eu acho que tem muito a ser feito, mas tem muito feito, e eu acho que a gente precisa começar a amar um pouco mais a nossa cidade, o nosso pedaço. E lembrar que não é só o teu pedaço aí que você vai preservar, jogando lixo na estrada, como nós mostramos esses dias aquela vergonha toda lá. É claro que não é a população inteira, não é? Mas tem uma parte que insiste em praticar, ou talvez não tenha essa orientação, e nesse sentido essa campanha é muito importante. O que mais temos aqui? Uma estação de tratamento de esgoto de primeiríssimo mundo. Sim, como poucas no país, para você ter uma ideia. Mas nós precisamos, entre outras, enfim, tem outras instituições e tudo que poderiam ser muito bem lembradas aqui, desculpem não citá-las, mas é tudo para dizer o seguinte: nós precisamos amar um pouco mais esse nosso chão, nosso pedaço. É aqui que a gente vive. O que nós estamos construindo na nossa história, não é? Já temos razões de sobra para nos orgulharmos. Nós precisamos agora nos orgulharmos também da nossa postura de cidadão. A mesma ética que a gente reclama dos políticos, nós precisamos ter também. Ética não é só prerrogativa de político. Ética é uma questão de cada um, né? E a ética se revela em todos, inclusive na hora que a gente joga errado o lixo. Se for por desconhecimento, está perdoado, diria Rui Barbosa. Mas se não for, nós precisamos corrigir essa anomalia. Nesse sentido, esse projeto vem concordando de frente com algo que a gente precisa mudar, que é exatamente esses costumes de destinar errado as coisas, né? Eu digo sempre que o nosso jornalismo tem sempre esse propósito de construir. E quando a gente vê um projeto assim, a gente
também entra nele, porque traz toda uma reflexão para cada um de vocês. Como vai acontecer nessa entrevista agora com a Andréa Ferreira, que é gestora de comunicação e responsabilidade social da Águas de Matão, e que lançou ontem à noite o Plano Águas de Verão 2023-2024. Você vai saber no que consiste esta ação exatamente agora. Bom dia, Andréa, tudo bem? Bom dia, Dércio, tudo bem? Tudo bom bom? dia a todos que estão aí ligados no Jornal da Saudade. É um prazer mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos por ter Essa vindo. abertura é sempre importante para a gente, trazer aí os temas relevantes para a comunidade, né, para a sociedade matonense. E mais uma vez eu quero me colocar à disposição de vocês e responder as questões se vierem também. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Andréa tinha já compromissos agora de manhã e, no entanto, aceitou aqui o nosso convite para vir aqui, para que a gente saiba como é que as coisas acontecem embaixo do solo que a gente pisa, que nós não sabemos. Né? Que tipo de coisa aparece na rede, por exemplo, de água pluvial, que seria água da chuva, por onde só deveria passar água da chuva? O que tipo de coisa é encontrada nessa rede? Dércio, são vários resíduos, né, inadequados que são encontrados aí nessa rede, como colchão, travesseiro, muito absorvente, pino de droga. Tudo isso. Tudo isso, né? Além, óbvio, da acúmulo também de gordura por lançamento indevido de óleo de cozinha. Quando a gente olha para essa situação, né, desses resíduos descartados indevidamente na rede coletora de esgoto, ou que vem por meio também, muitas vezes, da água da chuva, que é lançada de forma inadequada na mesma rede, que não é o correto. Então, a gente, diante desse contexto, que já é um contexto crítico, né, não só da nossa concessionária, mas possivelmente da maioria das outras, diante desse contexto, que já é um contexto crítico em relação à manutenção da rede coletora de esgoto, diante dessa realidade que é a sazonal, que é o período, né, de grandes volumes de chuva, que compreende final de setembro até mais ou menos final de março, começo de abril, e diante também desse novo panorama, né, de mudanças climáticas, de urgência climática, a gente tem aí uma previsão, já estamos sentindo, né, um verão muito diferente dos outros, com variações muito extremas de temperatura, né, com um volume previsto muito diferente dos outros anos. Então, diante de todo esse contexto, né, o que nós, enquanto concessionária, olhando para o negócio, olhando para a nossa responsabilidade social, olhando para o nosso papel, né, de impacto e transformação social, como é que a gente pode contribuir para minimizar todo esse impacto negativo que esse contexto pode trazer para nós, para a população e para o próprio consumidor final. Então, a gente tem, através desse plano Águas de Verão, o objetivo de trazer para o coletivo, porque muitas vezes, como você acabou de dizer, né, o indivíduo ali, ele vai, joga uma coisa, outra casa, outra, e no final a gente tem aquele volume grande de resíduos descartados indevidamente. Mas o Plano Água de Verão, ele tem o objetivo de trazer para o coletivo o que nós juntos, comunidade, empresa, sociedade civil, organizações não governamentais, o próprio líder comunitário, a imprensa. Então, é um plano que tem o objetivo de fazer com que todos esses atores olhem para o mesmo lugar e a gente faça junto, né? A gente desenvolva junto ações para a gente minimizar esse impacto. Então, ontem nós lançamos o plano Águas de Verão, para a comunidade aqui, né, para a cidade de Matão, e o plano, ele tem, além desse alerta em relação às previsões que a gente tem, já estamos sentindo, né, o efeito dessas mudanças climáticas, desse verão tão violento, digamos assim, que a gente tem previsão, também de conscientizar, de educar a população em relação a 3 questões importantes. Então, a gente fala ali, primeiro, da consciência de que o período úmido, o período de chuvas, que é o qual nós estamos agora, setembro a abril, é um período que impacta todo mundo.
Então, não tem só a ver com o nosso trabalho, com a nossa prestação de serviço aqui, né? Então, a gente precisa olhar para esse lugar, para esse contexto com atenção. Então, o que nós estamos fazendo para nos preparar para todo esse contexto que o verão 2023, 2024 traz? O segundo, da importância da separação da rede pluvial, né, da água da chuva, da rede coletora de esgoto. Então, são dois mecanismos diferentes. E quando existe uma ligação errada, uma ligação irregular, ou seja, quando a água da chuva, que deveria cair em um mecanismo e ir para o bueiro, que a gente fala, para a boca de lobo ali, ela vai Pro esgoto. Ela vai para o esgoto. E aí é bem importante a gente trazer essa informação, porque a água da chuva, quando ela é coletada da maneira correta, ela volta para o rio. Então, essa água, ela cai ali naquela galeria pluvial. De água pluvial. Pluvial, e ela é direcionada para o rio, ela volta para o rio, porque é uma água da chuva. E tem muita casa, então, que essa água da chuva, da calha lá, vai para a rede do esgoto. Vai para a rede do esgoto, ao invés... Enche o esgoto ali de água e volta o esgoto para a casa da pessoa. E aí, a gente tem aí a responsabilidade de informar isso. Então, existe uma ligação, a água que sai, por exemplo, do chuveiro, da pia do banheiro, do vaso sanitário, da pia da cozinha e da máquina de lavar, da lavanderia como um todo, essa água vai para a rede de esgoto. Por quê? Porque essa água, ela tem ali detergente, sabão em pó, ela está contaminada de alguma maneira, então ela precisa ir para o tratamento. Então, essa água vai para a rede de esgoto para ser tratada, diferente da água da chuva que vai para o rio. Então, nesse momento, é importante a gente trazer essa informação, porque se nós temos ali uma tubulação adequada para a água de esgoto e outra tubulação que é bem maior, adequada para a água da chuva, que é um volume grande, então, quando isso se junta numa única tubulação que não foi dimensionada para receber essa água, volta para dentro. Acontece uma sobrecarga nessa rede. Então, se essa rede não está livre, já tem a questão de resíduo descartado indevidamente, já tem a questão aí dessa água de chuva que vem, e esse volume exagerado, ele acaba causando uma grande sobrecarga na rede, e muitas vezes o que acontece? Essa água pode voltar para casa aí do morador, se não tiver devidamente adequado. Então, o plano, ele além de trazer essa conscientização, ensinar, educar nesse sentido, o que é uma rede, o que é a outra. Então, primeira coisa, se você não sabe, né, se você tem dúvidas de que se está ligado corretamente ou não. Às vezes não foi a pessoa que construiu comprou a casa. Ou ela exatamente. alugou aquela casa, não sabe como é que ela é embaixo. Exatamente. Aí ela chama um pedreiro ou encanador de confiança para fazer a verificação, e se estiver ligada de forma incorreta, ela providencia a tubulação correta, o direcionamento correto dessa água da chuva. Até porque é dentro da casa da pessoa e ali é ela mesma que tem que mexer. É dela a responsabilidade, tá? Então, nós estamos aí trazendo essa informação, né, de uma forma mais ampliada, pedindo aí o apoio, né, de todos os parceiros, né, da comunidade em geral, para que a gente possa, então, educar, levar essa informação e mais do que isso, né, chamar para essa responsabilidade. Então, eu falei de duas, que é a consciência em relação ao contexto climático, a segunda, que é providenciar a separação dessas duas redes, a água da chuva e a rede coletora de esgoto, e a terceira, que é o caso que você acabou de citar, que é bem crítico, que é o descarte correto do lixo. Então, a rede de esgoto, ela é projetada para receber esse resíduo, esse volume que vem aí desses meios que eu te falei. Então, a gente tem começado esse trabalho de uma forma educativa, conscientizando, solicitando aí, buscando parcerias e, por fim, o nosso objetivo, além de conscientizar, além de educar, é ir até as comunidades. Então, ontem nós fizemos o lançamento do Plano Água de Verão e agora, então, a gente começa aí um cronograma ativo para estarmos na comunidade. E aí, os líderes comunitários fazendo essa ponte para nos ajudar a mobilizar a população, levar para uma escola, para uma associação de bairros, para fazer a mesma palestra. Mas eu costumo dizer, né, Darcio, que é muito diferente a gente conscientizar da gente chamar para uma ação. Então, quando a gente conscientiza, tá vendo? Tá acontecendo isso daqui, cuidado. Agora, chamar para ação, o que é? População, comunidade, vamos juntos resolver? Então, se a nossa equipe está aqui toda semana, durante o mês,
desobstruir, para desentupir, digamos, uma linguagem mais popular, essa rede de esgoto, se a gente junto, né, minimizar deixar de lançar de forma errada esse lixo, fazer a separação adequada aí das redes, a gente com certeza vai ter um impacto muito positivo na qualidade desse serviço prestado. Então, a gente está indo para a comunidade para estabelecer metas junto com as comunidades, porque a gente tem aí um volume, para você ter uma ideia, a cada 10 ordens de serviços que são abertas, 5 delas é para desobstruir um sistema aí de esgoto que está obstruído por conta de lixo. Então, de 10 chamados, 5 deles é para tirar lixo da rede. Metade. Esse problema. Então, se a gente consegue trabalhar junto com a comunidade, quando eu falo trabalhar com a comunidade, nós estamos falando de palestras, de ações de multirão para retirada, por exemplo, do óleo, direcionar o óleo usado para ser descartado de forma correta, trabalho nas escolas que nós estamos fazendo, um relacionamento mais próximo, né, com a liderança comunitária. Então, é um conjunto de ações que compõem esse plano. Muito bem. Eu sei que muitos devem estar estranhando, mas como a empresa de água está falando de esgoto? Vamos entender que é assim, só para vocês... se situar diante do assunto aqui que nós estamos tratando, né? Nós temos aqui em Matão a CMS, que é a empresa que recebe, trata e dá a destinação correta depois da água já limpa, tratada, 90 e poucos % que é, né? Sim. De pureza, e devolve aos rios. Isso é um trabalho. Mas antes disso, a empresa de águas, vamos dizer assim, que é a Águas Matão, pelas concessões que nós temos no município, ela cuida da rede de esgoto dentro do município para entregar depois para a CMS tratar, enfim, que é aquilo que eu falei hoje, sem dúvida alguma, uma das maiores estações melhor e mais avançadas de tratamento de esgoto. Antes disso, existe a rede toda. Desculpe. Existe uma rede toda captando esse esgoto. Esta rede é de responsabilidade da Águas de Matão. Por isso que a André está falando aqui sobre esgoto, na parte que concerne a eles. Exato. Que é a rede na cidade inteira, captar, essas coisas todas. Aí você estava dizendo que as pessoas precisam destinar o lixo no lixo, não é na rede, no vaso sanitário que você vai jogar. Toalhas. Como é que o cara passa uma toalha na rede de esgoto, gente? Um negócio muito louco que vai lá na rede, que você não acredita, as crostas de gordura. Que eu fiquei pensando, será que é só residencial essa gordura? Parece ser de gente que usa muito produto que acaba se solidificando ali na rede e vira um top tudo, né? Então, tem toda essa... né, esses resíduos todos, que eu acredito não se resumem só à rede de vocês, mas também à estação de tratamento, que de seu lado reclama. Nós estamos cuidando de toneladas de coisas que não era aqui, né? É uma estação avançada, mas avançada para tratar o que seria normal dentro de um esgoto, mas não é. Gente, eles falaram lá de quadro de bicicleta. Olha, dá de tudo no negócio. É absurdo, nós precisamos pensar isso aí, pô. E às vezes eu fico pensando, não é só uma questão de você descartar errado. Às vezes eu fico pensando na engenharia do cara para enfiar uns negócios desses num tubo da... Desculpe, mas é absurdo. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, né? Isso aqui é Matão, pô. E Matão sempre costuma trilhar o caminho correto. Aí é isso que nós precisamos aprender agora direitinho. Sim. Então, eu estava dizendo a você, André, que você dizia aí que você pode fazer se a rede da casa dele lá, que às vezes nem foi ele que construiu, tá jogando água no lugar errado. O cara tem uma piscina, joga água na rede de esgoto. Quando ele faz a limpeza lá, que sai água, ele joga na rede de esgoto. Não é ali. Enfim, você dizia que nós teremos como cidadãos adotar outras práticas. Mas e vocês, nessa rede de esgoto, uma vez entupida, como é que vocês têm trabalhado no dia a dia essa rede entupida, semi-entupida, enfim? Tem procedimento normal, né? Então, existem algumas etapas, dependendo da complexidade da obstrução. Então, tem a vareta que vai lá,
puxa, né, e esse resíduo, muitas vezes quando esse procedimento ele não é suficiente para desobstrução, então a gente tem aí os caminhões que vão lá e fazem a sucção, né, desse resíduo ou da gordura ou do lixo. Então é um procedimento, uma prática comum, né? Se existe aí uma complexidade maior, a gente tem uma necessidade de mobilização de equipamento mais aperfeiçoado, mais pesado, para fazer a desobstrução. E é bem interessante a gente pensar nessa questão também, porque a gente tem todo um custo, né, para tirar a equipe de lá e levar e tudo mais. Mas acho que o maior recado que eu quero realmente deixar e aproveitar essa oportunidade da Airso, além dessa conscientização, né, de pensar na mudança de comportamento, na mudança de atitude, é pensar que tudo isso vai refletir principalmente no meio ambiente e até na saúde da população, né? Porque muitas vezes quando você tem o retorno aí de um esgoto, é um retorno de algo que tem um risco aí de contaminação e pode até trazer um impacto aí para a saúde. Então a gente sabe que é um trabalho árduo, por isso que a gente está aqui, viemos ontem, chamamos a população, a comunidade para estar presente, porque é algo que a gente não vai fazer sozinho, não tem como a gente fazer sozinho, precisamos de parcerias das instituições não governamentais, como eu já disse, repito, da liderança comunitária. Então, se você é um líder comunitário, se você tem interesse de levar para a sua comunidade mais informação, essa palestra que nós promovemos ontem, os projetos que a gente tem, iniciativas, né, para ajudar a população, para estimular a população a praticar esse descarte correto do óleo, por exemplo. Então, estamos à disposição para fazer um trabalho conjunto. E, mais uma vez, levar essa mensagem toda para o coletivo, né? Então, muitas vezes, a gente está falando um a um, e esse momento, através do plano Águas de Verão, a gente quer realmente trazer para o coletivo, né? Como que a comunidade junta, com o nosso apoio, com o apoio de outras instituições, pode começar a desenvolver ações ali sustentáveis e manter essas ações no coletivo. E aí a gente tem, quando a gente pensa na família, por exemplo, o trabalho que vem por meio da educação, por meio da escola, como eu já disse aqui anteriormente. Então a gente tem olhado para todos os lados, assim, e mobilizando todo mundo para esse objetivo final aí. Nos próximos passos, agora, o que vai ser feito depois desse lançamento? Nós temos agora previsto para dezembro, no mínimo 3 encontros nos bairros. A gente tem aqui em Matão uma relação de 7 bairros que são bairros tem maior recorrência desses chamados, né, da manutenção da rede de coletora de esgoto. Então a gente tem uma equipe de responsabilidade social junto com a equipe de operações, tá? A integrada. Então nós vamos realizar pelo menos 3 esse ano, que é um encontro que nós chamamos aí de afluentes, que é para conversar com essa comunidade, levar informação e estabelecer algumas metas de redução, né, desse quadro todo, tanto das ligações feitas de forma errada, como dos chamados, né, para desobstrução. Então, agora, para o final do ano, são essas 3. E depois completa com os demais. Depois a gente completa com os demais, independente do bairro estar nessa lista de 7 mais ou não, nós estamos à disposição para falar com a liderança comunitária, para organizar esses encontros nos bairros, né, para que a gente possa chegar à população com essa informação. E o ano que vem, a gente continua, a segunda etapa é ir para as escolas com os nossos projetos e poder avançar nessas iniciativas. As crianças são importantes, né? E além delas aprenderem, elas ensinam os pais depois em casa. Viu? Exatamente. Quando elas virem em casa o pai ou a mãe jogando errado ali, de acordo com o que elas viram na escola, elas vão chamar a atenção. A criança faz isso mesmo, né? Então ela é muito mais do que alguém que precisa ser orientado desde pequeno, né? Ela é, às vezes, o professor lá em casa. É verdade. Quantas vezes nossos filhos ensinaram, né? Você está dirigindo na rua, na estrada, voa uma latinha de guaraná, sei lá do que, pela janela do carro. Às vezes você vê, foi quem estava no banco da frente que jogou. Atrás tem uma criança olhando. Adivinha o que essa criança vai aprender. Então, muito cuidado com o que você faz. Até porque, como falei de ética, ética é o que a gente faz principalmente quando ninguém está vendo. É aí que a gente se revela. Quem somos nós. Então, antes de jogar, descartar errado, aí dá uma pensada nisso tudo. Pensa no seu filho, pensa na nossa cidade.
e pensa que não vai custar nada você destinar aquilo para o lugar certo, saquinho de lixo, tá, certinho lá. É tão simples, né? Não é que é impossível, é simples de tudo. Agora, depende da nossa própria ética, né? Nessa hora, peraí, não posso fazer isso. Tá errado o que eu estou fazendo, né? E vamos pelo lado certo. Andréa, muito obrigado pela presença, viu? Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e estamos à disposição aí Muito para obrigado. Nós aqui agradecemos. qualquer Viu? questão. Obrigada. Obrigado.